sistemática. A professora Fabiane vai falar 40 minutos. Enquanto isso, vocês vão enviando as perguntas via chat. Nós vamos anotando, eu e as tutoras. Depois que a professora Fabiane terminar os seus 40 minutos, nós, então, escolheremos algumas perguntas aleatoriamente, claro, porque deverão ser muitas, nós teríamos só, então, mais poucos minutos, e faríamos para ela, para responder, tentar refletir e discutir conosco. As outras questões, as tutoras encaminharão para a professora e ela responderá. Tá? Então, ficou assim acertado para que a aula flua com mais tranquilidade, não havendo interrupções, uma falando uma coisa, outra falando da outra. Então, nós vamos fazer assim. Combinado, meninas? Boa noite, pessoal. A professora Carmen, acho que está com a conexão um pouquinho instável, né? Eu vi alguns comentários que estava falhando, para mim também falhou. E agora ela mandou um WhatsApp aqui dizendo que estava perdendo a conexão. Então, acho que a gente pode ir dando início à nossa aula de hoje, para poder também aproveitar e potencializar o nosso tempo. Pode começar, eu vou começar a Fábio. fazer. Tá bem, Carmen? Tá bem, obrigada. Tá caindo a minha conexão, mas eu estou aqui. Tá bem, eu acho que eu vou iniciar fazendo a minha audiodescrição, tá? Então, eu sou a professora Isso. Fabiane Bride, sou uma mulher de 42 anos, tenho cabelos loiros, compridos, estou usando um óculos de aro arredondado e o aro é de oncinha, visto uma blusa clara, cremezinha, de manga curta, e atrás de mim, então, tem uma estante com livros, assim. Tá? Acho que é isso. Então, eu primeiro queria dizer para vocês da minha satisfação, assim, de poder estar aqui, né, trabalhando com esse grupo de professoras que estão coordenando o curso e também com esse grupo de tutoras, né, a gente já teve experiências anteriores juntas, vocês estão em essas mãos, né, depois dizer para vocês também da minha satisfação e também do quão desafiador que é poder trabalhar e discutir um tema, né, que se refere à avaliação. A avaliação é sempre muito complexa, né, quando a gente vai pensar nessa dimensão dentro do processo educativo, e a gente também vai encontrar esse nível de complexidade quando a gente vai pensar na produção do processo avaliativo no âmbito do atendimento educacional especializado. A minha fala vai se pautar basicamente a partir do material que vocês tiveram acesso.
Esse texto, então, ao qual vocês leram, foi um texto produzido por mim e pela professora Silvia, que nos acompanha aqui na noite de hoje, né, uma grande colega e parceira de trabalho. E para essa edição, então, do curso, nós ampliamos um pouquinho, nós revisitamos o texto original, né, e complementamos com alguns elementos que consideramos necessários. Tá? Mas a minha fala vai partir basicamente, né, desse material que vocês tiveram acesso. Tá? Então, eu vou dar início e parei aqui. E aí depois a gente consegue garantir, né, um espaço de interlocução no final da minha fala. Na verdade, quando a gente fala de avaliação, né, talvez o que nos movimente, né, quando a gente pensa no processo avaliativo dos alunos da educação especial, dos alunos público-alvo da educação especial, é como avaliar esse sujeito, né, como pensar num processo avaliativo para esse sujeito, né, e necessariamente todo o processo avaliativo, ele vai estar pautado, fundamentado em concepções que sustentem, né, o procedimento de avaliação, né? Então, necessariamente, a gente vai ter envolvido na forma como eu concebo o processo avaliativo e como eu desenvolvo esse processo avaliativo, uma concepção de aluno, uma concepção de currículo, uma concepção de avaliação, para que serve essa avaliação, né? Na verdade, a gente vai ter distintas funções, né, da avaliação dentro da escola. Eu faço uma avaliação por conhecimento geral da minha turma, para poder guiar minha prática, para poder guiar meu planejamento. Eu posso fazer uma avaliação para testar o conhecimento, para medir esse conhecimento e classificar meus alunos, dos que sabem e os que não sabem, né? Então, a gente vai ver que da onde se pauta, né, aonde se pauta em termos teóricos do processo avaliativo, né, o como avaliar, ele vai, né, ter diferentes dimensões dentro do contexto educacional. Então, vai ter envolvido aí uma concepção de ensino, uma concepção de aprendizagem, enfim, o que é aprendizagem, como esse sujeito aprende, como ele interage com o objeto do conhecimento, né, e também um conceito, né, a gente tem dito um conceito de atendimento educacional especializado, que é a forma como a gente tem compreendido esse espaço, né, por meio do qual se constitui, né, uma oferta, um serviço, uma intervenção dentro do espaço escolar para os alunos público-alvo da educação especial. E aí vocês vão encontrar, dentro da literatura especializada, diferentes concepções a respeito do atendimento educacional especializado, né? Algumas concepções um pouco mais restritas, entendendo esse atendimento como único e exclusivamente um atendimento mais pontual a esse aluno, desenvolvido único e exclusivamente na sala de recursos multifuncional, e uma compreensão um pouco mais alargada, digamos, que vai compreender, né, a oferta do atendimento educacional especializado em plena articulação com o espaço do ensino comum, né, com os processos de aprendizagem que ocorrem no contexto do ensino comum, né, e a serviço, então, né, de potencializar a aprendizagem desse aluno no espaço do ensino comum, que é o espaço primordial de aprendizagem desse aluno dentro da escola, que é o espaço privilegiado de aprendizagem, né, que é a concepção do qual partimos eu e Silvia e defendemos aqui, né, na construção desse material. Então, a gente entende que o atendimento educacional especializado, ele é compreendido como um serviço que ocorre em estreita ligação e articulação com o ensino comum, objetivando viabilizar e garantir a aprendizagem escolar dos alunos em situação de inclusão, né? O AE configura-se, então, como um espaço pelo qual se identificam e são oferecidos os recursos e as estratégias necessárias à aprendizagem dos alunos, com o objetivo de potencializar o aprender tanto no contexto da sala de recursos multifuncional, mas principalmente no contexto de sala de aula, né? E nesse sentido, né, quando a gente fala de identificar e oferecer recursos e estratégias, a gente está falando, né, do uso de diferentes recursos, né, do uso de uma lupa, do uso de um braille,
do uso de um recurso tecnológico, né, de um notebook com um leitor de tela dentro de sala de aula, né, que esse aluno vai aprender a utilização desse recurso no contexto da sala de recursos multifuncional e vai utilizar isso no espaço de sala de aula. Né? Então, a gente entende que no contexto de sala de aula comum, o espaço pedagógico responsável pela construção dos conteúdos escolares. E aí, aqui, tem um ponto bem importante, que é da gente conseguir colocar em destaque esse caráter complementar e suplementar do atendimento educacional especializado e não substitutivo. Então, nesse sentido, o atendimento educacional especializado, ele não tem como função a construção do conteúdo escolar, né? Ele tem como função o desenvolvimento, né, de funções cognitivas, de habilidades cognitivas, de ferramentas, de estratégias de pensamento para que esse sujeito possa construir o conteúdo escolar em sala de aula. Né? O risco que a gente tem de compreender o atendimento educacional especializado como responsável do conteúdo escolar é fazer uma ação substitutiva ao ensino comum, né? E não é isso que a gente quer. Tá? Então, aqui é uma defesa muito clara a esse caráter complementar e suplementar, e essa primazia, né, do espaço da sala de aula comum como o principal espaço de aprendizagem, né, e de construção do conteúdo escolar dos alunos, tá? Então, cabe ao atendimento educacional especializado viabilizar as condições necessárias para que essa aprendizagem aconteça dentro da sala de aula comum. Então, a gente pode pensar que a avaliação desempenha um papel decisivo dentro da escola, tá? Então, no que tange ao acompanhamento da aprendizagem escolar dos alunos, no que tange ao fluxo de escolarização dos mesmos, e no que se refere à proposição e ao redimensionamento da prática pedagógica do professor, né? Que eu entendo ser 3 elementos extremamente importantes, porque é extremamente necessário que a gente consiga avaliar aquilo que a gente ensina e aquilo que o aluno aprendeu, num processo de uma avaliação inicial, mediação, né, construção do conhecimento e uma avaliação posterior, né, por meio, né, desse movimento, então, é o que a gente consegue garantir o fluxo de escolarização dos alunos, né, que é esse aluno sair do primeiro ano e para o segundo ano, e para o terceiro ano, e para o quarto ano, né, mas principalmente nesse processo de avaliar, intervir, né, e avaliar novamente, é que eu consigo, então, redimensionar a minha prática pedagógica, né, e eu consigo pensar, inclusive, nas estratégias pedagógicas adotadas, né, no trabalho junto desse aluno, se estão adequadas ou não, ou como é que a gente pode potencializar elas, né, de uma forma mais eficaz, digamos assim, né. A avaliação, ela pode ser entendida, né, ou ela é entendida talvez como uma das dimensões mais complexas, né, no que se refere à construção do currículo escolar, né, e talvez essa complexidade ela resida justamente porque a gente, quando a gente defende um processo avaliativo, né, tem alguém com o microfone aberto aí, pessoal. A complexidade ela vai residir justamente porque a gente vai, quando a gente faz uma defesa dos processos inclusivos, né, a defesa dos processos inclusivos ela está pautada numa defesa de escolarização de todos os sujeitos, né, e isso significa um processo de democratização do ensino, um processo de democratização da aprendizagem, a luta, digamos assim, né, e a defesa de construção de uma escola democrática que acolha todos, né, que consiga garantir e dar suporte aos percursos de escolarização de todos os alunos, né, independente ou acolhendo suas singularidades, suas especificidades, né. Mas, assim, compreender isso, né, significa romper com uma herança histórica que a gente vai ter dentro da própria história. Dentro da própria história da educação especial, da educação e da educação especial, né, que são a grande produção que a gente vive, né, referente à questão do fracasso escolar.
tá? Então, historicamente, né, na medida que a gente vive um processo de ampliação, né, do acesso ao ensino, né, dos alunos que tiveram à margem, estiveram fora, né, dessa intencionalidade educacional, a gente vai ter uma grande produção do fracasso escolar, entendida como altos índices de evasão e de repetência. Tá? Isso vai se dar de uma forma muito marcada na década de 80, que é justamente quando a gente vai ter a abertura democrática, a gente vai ter a própria aprovação da Constituição Brasileira de 88, a gente vai ter, né, a ampliação do acesso à escolarização, né, de todos os sujeitos, né, mas aí uma escola pautada, né, a partir de mecanismos de exclusão. Né? E nessa maquinaria, né? E nesse movimento aí, a avaliação ela desempenhou um papel decisivo na produção desses mecanismos de exclusão, que é a gente entender uma avaliação a partir, então, né, desse processo de medir, né, de verificar se o aluno aprendeu ou não, né, mas no sentido de medir, de atribuir uma nota, de dizer o que sabe, que não sabe, de classificar esse aluno. Então, acabou desempenhando um processo muito seletivo, né? E aí, em função disso, a gente faz uma grande, na verdade, um grande número de alunos reprova, um grande número de alunos evadem, né? E a gente tem aí a produção do fracasso escolar. No contrafluxo, tentando pensar um pouco, né, nesses índices alarmantes, a gente vai ter talvez dois grandes movimentos internacionais, que é a Declaração Mundial de Educação para Todos, que aconteceu em 1990 na Tailândia, do qual, né, o Brasil é signatário, e que assume, então, esse compromisso de escolarizar a todos os sujeitos, de alfabetizar a todas as crianças. Na década de 90 acabou sendo conhecida como a década da alfabetização, assim, porque o Brasil tinha, né, como estratégia, como intencionalidade, escolarizar a todos os sujeitos, alfabetizar todos os sujeitos, né, e isso também envolvido muitas condições sociais, que era erradicar o trabalho infantil e ter a criança na escola, tá? Em decorrência da Declaração Mundial de Educação para Todos, a gente vai ter, no campo específico da educação especial, a Declaração de Salamanca, né, que talvez vocês já tenham ouvido falar. Se não ouviram ainda, vão ouvir falar, se atuarem dentro do campo da educação especial, e estão aqui fazendo um processo formativo, né, que talvez seja um dos documentos internacionais mais importantes que a gente tem, que é aí, então, que a gente vai encontrar as bases, né, da defesa de um processo inclusivo, né, de dizer que essa criança, né, com deficiência, ela precisa estar na escola, ela tem o direito de estar na escola comum e de se escolarizar e de construir um percurso, né, formal de escolarização, tá? Por que é importante a gente retomar esses elementos históricos, né, quando a gente vai pensar em processos avaliativos dentro do campo da educação especial? Porque nesse momento, e até hoje, a gente vive isso, né, dentro das escolas, a gente tem uma produção muito intensa de alunos que acabam sendo classificados ou acabam recebendo um diagnóstico, né, de alunos com deficiência intelectual, por exemplo, em função da produção do fracasso escolar. Então, eu tenho um aluno que reprova 2, 3, 4 anos, né? Ele não aprende, ele não consegue se alfabetizar, né? É o que a gente vai chamar da produção da deficiência intelectual. Não é necessariamente que esse sujeito tenha uma deficiência intelectual de origem orgânica, digamos assim, mas a condição, né, de fracasso escolar posiciona ele nesse lugar. Né? Então, no material, a gente traz, inclusive, a indicação de 2 trabalhos que são referências, né, no Brasil, que é o trabalho da Maria Aparecida Moisés e o trabalho da Maria Helena Pato sobre a questão do fracasso escolar, onde elas vão mostrando que muitas dessas crianças que não aprendem na escola acabaram, então, sendo encaminhadas para classe especial, isso na década de 80, e recebendo um diagnóstico de deficiência mental, né, que hoje a gente nomeia como deficiência intelectual. Né? Então, vejam o quanto os mecanismos, né,
de ensino, aprendizagem, avaliação e de fracasso escolar que historicamente a gente produziu, né, fez crescer esse número de crianças enquadradas, né, nessa categoria de deficiência intelectual. E aí é importante a gente chamar a atenção, né, porque todos vocês vivem uma condição pandêmica, né? Todos nós, na verdade, vivemos uma condição pandêmica. E o que a gente tem observado, né? Que a escola pública, e eu vou me referir aqui, né, especificamente à escola pública, elas ficaram afastadas 1 ano e meio, 2 anos da escola, com pouquíssimo acesso a recursos tecnológicos, no sentido de conseguir aulas online e interagir com seu professor. E nesse sentido, a gente teve aí uma alteração muito significativa dos processos de interação professor-aluno, da interação desse aluno com o objeto do conhecimento, né, e de mediação desse professor, né, e por vezes o aluno ia lá, buscava material impresso, ia para casa, mas assim também não conseguia fazer, né, e agora essas crianças, então, retornam para a escola, e o que a gente tem acompanhado é um aumento muito significativo de encaminhamento de alunos para o espaço da educação especial, sem a gente considerar a fragilidade que se produziu durante esses 2 anos de afastamento da escola, porque foram 2 anos que fragilizou a construção do conhecimento escolar. Então, o que eu quero dizer para vocês é que quando a gente pensa em processo avaliativo, a gente tem que ampliar um pouco o foco e fazer uma avaliação das condições de produção das práticas pedagógicas, né, e de aprendizagem desses alunos, né, dos nossos alunos, e poder posicionar esse aluno e poder entender esse aluno nesse contexto, né? Então, não é que o aluno tenha uma dificuldade de aprendizagem, né? Ou que ele tenha uma deficiência intelectual, mas esse aluno, ele ficou, né? Ele foi impossibilitado, ele teve, né? Dificuldades, né? Na própria relação com o aprender e com a escola, ao longo desses 2 anos. Consequentemente, a gente vai ter uma alteração na construção do conhecimento escolar, né? E eu gostaria que vocês atentassem para isso, tá? Bom, aí, nesse sentido, a gente pode pensar a avaliação, e aqui eu trouxe, talvez agrupando, né, a partir de 2 princípios, né, ou de 2 movimentos, que seria uma avaliação produzida a partir de princípios, né, vinculados a uma pedagogia mais tradicional, né, que seria essa avaliação com o objetivo de medir, de testar o conhecimento, de classificar esse aluno, né, e aí é uma avaliação que colabora de uma forma muito significativa para a produção desses mecanismos de exclusão dentro da escola, e uma avaliação produzida, né, a partir de princípios democráticos, né, dialógicos, de participação, né, e que tem como um objetivo conhecer as condições de aprendizagem do aluno né, e redimensionar uma prática pedagógica desse professor. Tá? No contexto do atendimento educacional especializado, né, e aí, depois dessa leitura um pouco mais ampla, mas entendendo que muitos alunos que a gente vai receber para avaliar no atendimento educacional especializado vão vir de uma... digamos assim, de uma fragilidade nesse funcionamento dos processos educacionais de forma mais geral, né? Dessa organização curricular, dessa organização do processo de avaliação da escola, da organização da prática pedagógica do professor, e aí, quando falha, né, esse aluno, ele é encaminhado... Tá ruim o áudio, pessoal, vocês estão falando aqui. Esse aluno é encaminhado, tá bem? Me distraí tá aqui bem. no chat. Para mim tá bem. Tá, okay. Então tá. Vocês me interrompam aqui. Esse aluno é encaminhado para atendimento educacional especializado. Tá? Então, nesse sentido, a gente vai ter o processo avaliativo em 2 dimensões, que é a avaliação para o ingresso no atendimento educacional especializado, né? Então, assim, eu recebo esse aluno sem um diagnóstico clínico, né? Vamos pensar, ou esse aluno é encaminhado, e aí eu tenho que decidir se ele vai frequentar o atendimento educacional especializado ou não, tá? E um segundo movimento, uma segunda dimensão, é para o conhecimento das condições de
do aluno, que, claro, né, quando a gente avalia o aluno por ingresso, a gente já vai conhecendo as condições de aprendizagem do aluno, né, para poder, então, produzir subsídios, né, ou, né, ter subsídios para construir um plano de atendimento educacional especializado, né, e para definir, então, a utilização de recursos de acessibilidade, né, que esse aluno necessita para estar na escola e para aprender. No que se refere à avaliação para o ingresso de atendimento educacional especializado, né, uma avaliação inicial, visando decidir se ele vai frequentar ou não, a gente vai ter a definição aí, né, e vocês já devem ter visto isso com a professora Sandra, né, do módulo passado, uma definição do público-alvo da educação especial, definido, então, na política de 2008, que são alunos, né, com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades de superdotação. Tá? Teoricamente, as ações, né, do atendimento educacional especializado, elas estão focadas nesses alunos. Digo para vocês, né, que os alunos que envolvem deficiência sensorial, né, e física, né, uma deficiência motora, são alunos mais fáceis, né, no sentido da identificação, porque aí eu tenho uma perda do sentido da visão, eu tenho uma perda do sentido da audição, ou eu tenho uma alteração na funcionalidade motora desse sujeito, né, isto é visível, isso está no corpo, né, e no campo da deficiência entendo, né, que talvez a categoria mais desafiadora se refere aos alunos com deficiência intelectual, porque aí a gente vai ter, por vezes, né, a partir da compreensão deste professor, linhas muito tênues, né, do que vem a ser uma dificuldade de aprendizagem acentuada e a presença de uma deficiência intelectual, por exemplo. Tá? Isso vai estar muito pautado nos critérios que a gente adota na compreensão de deficiência intelectual. Tá? E aí a questão dos transtornos globais também, né? Não existe um exame, né? Mas talvez de mais fácil identificação em função da própria manifestação comportamental dos alunos, né? E altas habilidades de superdotação. Né? Mas esse ano, né? A gente teve a aprovação, né, da Lei 14.254, acho que ela é de novembro, agora de 2021, né, que vai falar sobre o acompanhamento integral dos alunos com dislexia, TDAH e outros transtornos de aprendizagem. E aí isso retoma uma discussão muito recorrente, antiga dentro do campo da educação especial, que é quem são os alunos da educação especial. Então, para definição da política de 2008, se teve uma grande discussão, porque a gente trabalhava com o conceito de necessidades educacionais especiais, que incluíam alunos com transtornos e dificuldades de aprendizagem. Né? Com a política de 2008, esses alunos saem, né, dos alunos público-alvo da educação especial, deixam de ser alunos público-alvo da educação especial. E agora a gente tem, né, a publicação, então, desta lei específica, né, para os alunos com dislexia e para os alunos com TDAH e outros transtornos de aprendizagem, que eu estou incluindo, né, outros transtornos específicos de aprendizagem aí, a gente pode, né, interpretar. E aí as pessoas perguntando, né, quem é que vai trabalhar com esses alunos dentro do contexto escolar? E aí, o que eu posso dizer para vocês é que isso vai estar muito pautado na interpretação, né, que as redes de ensino vão ter a respeito, né, de quem deve se responsabilizar por esses sujeitos, tá? Porque não diz especificamente que seria a educação especial, né? O que a lei vai dizer é que esse sujeito ele tem direito a um acompanhamento especializado dentro da escola, né? Mas a gente interpreta, ou tem interpretado, né, que esse sujeito vai, né, quem é que faz o acompanhamento especializado dentro da escola? Né? Então, ele vai acabar vindo para o campo da educação especial. Mas isso é muito... vai ser definido muito a partir das diretrizes, das interpretações das diferentes redes de ensino. Tá? Então, só uma observação. A avaliação por ingresso, né, ela necessariamente vai envolver essa discussão da presença ou não do diagnóstico, né, do diagnóstico clínico. Tá? Estamos falando de diagnóstico médico clínico aqui, tá? Que é produzido, então, a partir, né,
dos preceitos da clínica médica, né, e geradores de práticas muito delimitadas, restritivas e prescritivas. Por quê? Porque, na verdade, se a gente vai pegar os próprios manuais que definem, né, por exemplo, a deficiência intelectual, a gente já vai no próprio manual lá diagnóstico encontrar, por exemplo, que esse aluno vai chegar até o segundo ano escolar, vai se alfabetizar, entende? Ou não vai se alfabetizar. Em geral, quando a gente tem uma descrição do quadro da deficiência, essa descrição ela vem acompanhada de um prognóstico, assim, que é muito delimitado. Por quê? Porque você tem uma compreensão muito orgânica, muito biológica da existência da deficiência, muito centrada no sujeito, né, e no seu corpo, tá? Então, nesse sentido, né, é uma avaliação produzida pelo campo da clínica, é uma avaliação centrada nesse sujeito, nesse aluno. A gente se utiliza, né, são utilizados os testes padronizados, aí o principal destaque, talvez, que vocês conheçam, são os próprios testes, né, de inteligência, né, de inteligência, porque é um instrumento, então, né, historicamente utilizado para a gente definir se o sujeito tem ou não uma deficiência intelectual, porque ele tem que ter um QI 70, né, ou inferior, ou superior, para não ser de 70, superior, para não ter uma deficiência intelectual, né, e aí a deficiência que acaba definindo, entende, esses apoios necessários, né. Hoje isso tem sido um pouco mais alargado a partir de algumas estratégias que prevêem, né, o uso de recursos, né, não pautados a partir da deficiência, mas a partir das diferentes formas que nós, humanos, temos de interagir com os objetos do conhecimento, né? E aí, nesse sentido, talvez vocês possam procurar, enfim, né, terem mais acesso, né, às próprias contribuições que a gente vem falando de desenho universal para a aprendizagem, né? Então, que a gente, na verdade, organiza o ensino a partir de muitas formas, né, desse sujeito interagir com os objetos, né? Então, é muitas formas dele ter o acesso, é muitas formas dele interagir e produzir sobre aquela atividade, né? E dele te dar o feedback, assim, responder sobre aquilo, né? E são estratégias que podem ser utilizadas com toda a turma, né? Não necessariamente com sujeito com deficiência. Então, a gente desloca, né? Porque aí o apoio não está só naquele sujeito, mas é um apoio para o grupo, né? E nesse sentido, se a gente consegue pensar em apoios para o grupo também, a gente evita muita dificuldade de aprendizagem aí, tá? No que se refere à questão do ingresso, então, né, a gente vai ter essa luta histórica, né, entre o campo médico e o campo pedagógico. Historicamente, o campo médico definindo, então, os espaços escolares. Quem é um pouquinho mais antigo, né, na área da educação especial sabe. Então, por exemplo, para que a gente conseguisse constituir classes especiais, né, que a gente tinha que ter o laudo dos alunos, a gente tinha que ter, né, o diagnóstico médico do aluno comprovando para poder abrir aquele espaço, para poder, né, constituir aquele espaço dentro das escolas. Então, para aquele aluno frequentar a classe especial, ele tinha que ter um encaminhamento do médico. Então, isso foi uma luta histórica, né? A gente conseguir produzir esse deslocamento, né, e dizer que não é o médico, né, com seu saber médico clínico, que tem que definir qual o melhor espaço em termos educacionais. Mas se nós estamos falando de ter, né, no que se refere à dimensão pedagógica, de aprendizagem, de ensino, quem tem que definir isso é a educação, né? Então, nesse sentido, a gente vai ter a nota técnica, né, número 4 de 2014, que vai falar, então, né, ela vem reafirmar essa dimensão pedagógica do atendimento educacional especializado e essa não obrigatoriedade do diagnóstico clínico, né? Porque quem vai dizer aonde esse aluno, qual espaço escolar que esse aluno tem que frequentar ou vai frequentar é a educação e não o campo médico, né? O campo médico, ele entra aí como um parceiro, mas no que se refere à dimensão pedagógica é, né, a educação que tem que dizer sobre, tá? Então, aqui vocês têm essa citação aí no texto, é para dizer, então, que
não se pode considerar imprescindível a apresentação do laudo médico, né, o diagnóstico clínico, né, entendendo que o AE, ele caracteriza-se por ser um atendimento pedagógico e não clínico, tá? Então, nesse sentido, se a gente vai pedir um diagnóstico clínico, se tem um diagnóstico clínico, ele é um documento complementar, tá? E não decisivo, certo? Né, assim, claro, né, gente, isso vai mudar. Nós estamos falando aqui, né, para pessoas de diferentes lugares, né, do país. Eu acho que em São Paulo, não sei se é municipal, se é estadual, tem uma determinação que a criança precisa ter um diagnóstico clínico. Então, assim, a gente vai ter essas peculiaridades, tá? Mas existe uma nota técnica que orienta a não obrigatoriedade do diagnóstico clínico, tá? E aí, então, o que a gente defende? Uma realização da avaliação centrada na aprendizagem do aluno e nas condições necessárias para o seu aprender, né? Prevendo e provendo, no contexto escolar, os recursos, os instrumentos, as estratégias exigidas aos processos de aprendizagem, tá? Então, é uma avaliação para o conhecimento das condições de aprendizagem, envolvendo, então, a elaboração de um plano educacional especializado, né, e a definição dos recursos de acessibilidade a serem adotados, tá? E aí, nesse sentido, a gente vai encontrar em Vygotsky, né, um apoio teórico para conseguir pensar essas questões, né? E para dizer por que a gente faz essa defesa de olhar para o contexto de sala de aula comum, né? Porque vai ter primazia aí, né? Ou os processos de aprendizagem, eles vão se dar justamente na produção das interações sociais. Então, eu costumo dizer para os meus alunos, né, que o nosso papel dentro da escola também é promover a ampliação da circulação desse aluno dentro da escola. Então, não é esse aluno sair lá da sala dele, vir para o AEE, ficar só lá comigo no AEE, mas eu tenho que promover essa circulação, né, no sentido assim, de quanto mais espaços ele frequentar, quanto mais pessoas ele se envolver, quanto mais interações a gente conseguir oportunizar, né? E a qualidade dessas interações, elas vão ser decisivas para os processos de desenvolvimento e aprendizagem. E aí o Vygotsky, ele tem uma fala assim que é muito potente, né? Que ele vai falar que um bom ensino é aquele que se adianta as questões do desenvolvimento. Então, o que significa isso? Que por meio de uma boa proposta pedagógica, que eu consiga garantir a qualidade das interações sociais desse meu aluno, né, eu vou oportunizar aprendizagens que irão impulsionar o desenvolvimento desse sujeito. Eu vou colocar esse sujeito numa condição, né, de que ele necessariamente vai ter que, né, se reorganizar em níveis mais complexos, né, e vai impulsionar o seu desenvolvimento, tá? Então, a ideia é essa, que se priorize as qualidades das interações sociais, entendendo que é ali que nós vamos produzir os processos de aprendizagem, de desenvolvimento, né? E aí, nesse sentido, né, vai ganhar um destaque muito importante o conceito de zona de desenvolvimento proximal, né, que é justamente o espaço, né, que a gente vai falar ali de dilatamento do potencial intelectual do sujeito. Então, eu compreendo que esse sujeito, ele tem um nível de desenvolvimento onde ele consegue fazer algumas coisas de forma independente, sozinho, né, e com muita habilidade, que seria a zona de desenvolvimento real. Ele vai ter uma zona de desenvolvimento potencial, que é aquilo que ele pode futuramente construir, né? E nesse espaço entre a zona de desenvolvimento real e potencial, eu tenho a zona de desenvolvimento proximal, que é justamente aonde eu garanto os processos de mediação desse sujeito. É justamente aqui que tem que me centrar a minha intervenção, a minha avaliação, a minha prática pedagógica, e até vai dizer, né, que aí a gente vai fazendo esse processo de avaliação, mediação, né, centrada na zona de desenvolvimento proximal, e uma outra avaliação para ver, então, o quanto, né, esse sujeito, de fato, construiu conhecimento e se desenvolveu, tá?
Bom, quando a gente vai falar sobre deficiência para Vygotsky, né, vai ganhar também uma importância o que ele vai falar de conceitos de, na verdade, o conceito de compensação, que ele vai chamar de compensação. Tá? Então, o que ele vai dizer? Que existe uma deficiência que é real, orgânica, né? Tá no corpo, mas que se por um lado, né, esse sujeito tem essa deficiência orgânica, por outro lado, ele vai desenvolver mecanismos, né, de conseguir funcionar de um outro modo para além da existência, vai achar estratégias, né, para conseguir responder a essas demandas, né, e para conseguir se desenvolver para além da existência da deficiência orgânica. Tá? Então, o que é algo muito potente, né, da gente conseguir pensar. Né? E nesse sentido, então, ele vai fazer essa distinção entre deficiência primária e deficiência secundária, né, que a deficiência primária, então, seria a falta, por exemplo, de um sentido, a deficiência que é orgânica, a deficiência que está no corpo, né, que é biológica, né, e uma deficiência secundária, que é justamente a privação das experiências de vida, né, a privação das interações sociais, a privação, né, das condições sociais e psicológicas desse sujeito, né? Então, é justamente, né, porque a gente fica centrado na condição orgânica, e aí isso é muito comum da gente ver, a gente vai dizer que o sujeito, porque ele tem síndrome de Down, ele não pode fazer determinadas coisas, e a gente já antecipa que ele não vai fazer, e não oportuniza a ele a experiência, né, ter a experiência de fazer, de estar lá, de vivenciar. Né? Então, isto traz uma implicação tremenda em termos de aprendizagem, de desenvolvimento. Né? E é justamente o foco na deficiência orgânica e a privação das experiências sociais, né, que o Vygotsky vai chamar, né, de deficiência secundária, que seria justamente, né, a deficiência que é produzida, porque, né, por uma restrição da experiência social mesmo. Tá? Então é muito comum, né? Prestem atenção nas pessoas com deficiência com as quais vocês convivem. Exatamente, aí a gente não valoriza o potencial do aluno, a gente não oferece, por exemplo, situações de aprendizagem mais desafiadoras para esse aluno, a gente fica trabalhando talvez numa perspectiva mais de treinamento sensório-motor, ou de atividades de vida diária. Não que isso não seja importante, né? O sujeito aprender a se vestir, a ir no banheiro, a lavar a mão, a comer sozinho, mas a escola, ela tem um compromisso com o conhecimento historicamente construído. Então, o sujeito está lá para aprender, né? Construir conhecimento escolar, tá? E aí, claro, né, nessa tríade aí de compensação, deficiência primária e deficiência secundária, ganha, né, um destaque tremendo os processos de mediação, né, que é justamente no processo de mediação que a gente vai garantir a produção, né, ou a qualidade das interações sociais que são produzidas por esse sujeito. E aí tem uma tabela que eu gosto muito, vocês têm a tabela no texto, eu não vou me deter, mas assim, que é uma linha biológica, né, que seria aqui a deficiência primária, uma linha social, que seria a deficiência secundária, né, onde vai se centrar os processos de mediação e as possibilidades na terceira coluna de desenvolvimento individual desse sujeito. Então, eu posso ter uma linha biológica positiva, eu posso ter processos de interação que se deem de forma positiva, e eu vou ter o desenvolvimento, né, produzido positivamente. Eu posso ter uma linha biológica positiva, eu posso ter uns processos de interação social negativa, uma restrição da experiência social, e aí aqui eu posso ter, né, dificuldades evolutivas, que não necessariamente sejam deficiências, mas a gente encontra aqui, gente, um contingente enorme de crianças, tá? Enorme de crianças que são encaminhadas para o atendimento educacional especializado, que são as crianças que a gente diz que não aprendem na escola, que reprovam, tá? Então, se a gente vai olhar a qualidade das interações sociais,
ali, né, a qualidade das interações que se processam dentro do contexto escolar, tá? Por outro lado, eu posso ter uma linha biológica negativa, eu posso ter nascido com uma deficiência, mas eu posso ter processos de interação que se deem de forma positiva, eu tenho boas condições de produzir uma compensação, tá? E, por outro lado, eu posso ter uma linha biológica negativa, com uma linha, né, social negativa também, e aí possibilidades de desenvolvimento individual negativo, no sentido que vai se desenvolver muito aquém do que poderia, né, se a gente garantisse a qualidade das interações sociais, tá? Então, nesse sentido, a gente tem trabalhado... Ai, gente, meu tempo já se esgotou. Prometi para a Carmen que vai falar só 40 minutos, tá? Então, assim, eu vou só terminar aqui com essas perguntas, né, que na verdade são norteadoras, né, para a gente poder pensar as condições de aprendizagem desse aluno, né. E quando a gente olha esse aluno não só no contexto de atendimento educacional especializado, mas também no contexto de sala de aula. Então, assim, quais são as potencialidades do aluno aprender? Quais são as dificuldades? O que ele faz? O que ele não faz? Qual a natureza da dificuldade apresentada pelo aluno? Ele tem uma deficiência física, visual, motora, mental? Esse aluno precisa usar algum recurso ou instrumentos para aprender, tal como lupa, material didático ampliado, lápis com engrossador, mouse com acionador, colmeia, enfim. Como se processam as relações e as interações do aluno em sala de aula? É um aluno que interage com a professora, interage com os colegas, é um aluno que se isola, enfim, tá? Mediante quais condições o aluno não realiza o que está sendo proposto? Então, qual é a situação quando o professor propõe uma atividade e ele não faz? Por outro lado, quando ele faz? Né? E talvez quando a gente se pergunta quando ele faz, isso nos sinalize muito, né? Se a gente conseguir reconhecer assim, quais elementos que possibilitam aquele aluno realizar aquilo que está sendo proposto. Se eu consigo identificar isso, eu tenho meios de retroalimentar, né? Eu tenho meios de me apoiar, né, nesse suporte, ou nessas condições que permitem ele fazer atividade pedagógica e garantir que isso se repita no contexto escolar e que a gente vá progressivamente ampliando a participação dele na realização das atividades pedagógicas, né? Então, o aluno desenvolve as atividades individualmente, ou ele precisa sempre de um recurso do colega? Quem é o colega que ajuda? Como é que a gente faz essa circulação entre os diferentes colegas, né? O aluno trabalha em pares ou em grupo? Não trabalha, se nega? Como é que o grupo acolhe esse sujeito e interage com esse sujeito, né? No sentido de fato, construir com ele, não por ele, né? Sob quais condições manifesta interesse para atividade escolar? Quais elementos despertam sua atenção e envolvimento com a atividade pedagógica? Em quais situações apresenta desatenção? Enfim, sabe? São situações que acho que a gente pode se perguntar, né? E que podem dar pistas, né? De como é que a gente pode intervir junto a esse aluno, não só no atendimento, mas também, né? No contexto de sala de aula, ou principalmente no contexto de sala de aula, tá? Primando pela qualidade das interações sociais, entendendo que é por meio das interações sociais que a gente vai mediar a aprendizagem e impulsionar o desenvolvimento. Aqui minhas referências e muito obrigada, fico à disposição de vocês e me estendi, Carmen, me perdoa. Hoje de tarde ela me dizia 40 minutos no máximo. Eu disse, tá bem. Tudo tá ótimo, Fabiana. Já era previsto, não adianta. Mas muito obrigada pelas tuas colocações. As meninas estão te elogiando muito aqui pelo chat, né? E eu, devido ao avançado do nosso cronograma, eu vou fazer uma pergunta que a Elizabeth Barbosa postou no chat, para nós daí refletirmos um pouquinho sobre a mesma. Posso te perguntar? Claro. Está me ouvindo, Fábio? Sim, estou te ouvindo, pode perguntar. Então lá vai, ó. A Elizabeth Barbosa. Tá. A Elizabeth Barbosa fez a seguinte pergunta:
de que princípio se parte para fazer uma avaliação nesse contexto de pandemia com a ausência do aluno da escola? Com a ausência do De que aluno. princípio, de onde a gente vai partir para fazer uma avaliação, se o aluno não está na escola? Não voltou ainda para o presencial? Tens alguma sugestão? Porque o que. Não, porque Me assim, o que ouviu? geral. Sim, te ouvi. A minha pergunta é se ele não voltou para o presencial, se é isso. Como é que a gente vai avaliar remotamente? E isso, Na a partir verdade, de como a gente vai fazer uma avaliação? eu acho muito complicado, vou dizer, como é que é o nome da aluna? Porque o que acontece na questão do distanciamento é que a gente tem uma alteração extremamente drástica nos processos de interação social, né? E no processo de interação desse aluno com o objeto conhecimento. Então, o que acontece? O professor, né, durante esse 1 ano e meio, 2, ele planejou a atividade. Mas quem mediava a realização da atividade com esse aluno não era o professor. E aí, nesse sentido, ele não conseguia, por exemplo, ter elementos para identificar como é que esse aluno estava aprendendo e que hipótese ele fazia a respeito da atividade que estava sendo posta. E muitas vezes, ou na sua maioria das vezes, o professor não tinha essa atividade de volta, né? O que também se fragilizou muito esse vínculo dos sujeitos com a escola. Então, o que eu posso dizer, assim, que se a gente continua nessa condição, me parece muito difícil, né? Porque aí a gente não consegue olhar para as condições de produção da atividade. Porque o que a gente viu nesse período da pandemia? Os professores identificando que alguns pais faziam as atividades, ou que os irmãos faziam atividade, ou que ninguém fazia nada com o aluno vinha, né, com material em branco, ou não entregava o material. Então, a gente não consegue ter muitos elementos, né, o conhecimento das condições, assim. Então, é muito difícil, porque aí, então, eu acho que, primeiro, né, tem que ver se teria acesso a um recurso tecnológico. Aí eu poderia pensar em fazer um processo avaliativo utilizando esse recurso tecnológico, né, mediado pela tela, né? Bom, se não tem, aí tem que ser via folha impressa, né? Mas como é que isso é feito? Quem faz? Quem acompanha? Né? Se a família teria condições, por exemplo, de filmar o aluno realizando atividade, né? Eu acho que por aí, assim, né? Mas me parece que o problema maior que a gente tem enfrentado é no retorno presencial desse aluno para a sala de aula, né? E nesse não reconhecimento desta lacuna referente ao conhecimento escolar que se produziu ao longo desse 1 ano e meio, 2 anos. Eu acho que aqui, para mim, é que reside a maior dificuldade. Porque aí a gente tem, né, os alunos voltando para a escola e o encaminhamento em massa de alunos para a educação especial. E aí a gente dizendo que vai faltar educação especial. Entendeu? Então, assim, ou a escola ela consegue se repensar no coletivo e pensar longitudinalmente uma estratégia para conseguir ressignificar esse conhecimento que está fragilizado, que ficou, né, não foi construído, né, longo, porque aí a gente tem criança de 5º ano que não se alfabetizou, então como é que a gente vai fazer? Então, vejam bem, o problema, e aí é interessante a gente pensar isso, o problema deixou de ser ou não é só mais o aluno da educação especial. O problema mais desafiador que a gente tem hoje é uma situação de não aprendizagem dentro da escola, que envolve um número muito significativo de alunos. E se a gente não tem essa compreensão, né, relacionada, né, como é que a educação especial se relaciona com esse contexto do ensino comum, bom, vai faltar professor, porque aí a escola ela vai ter uma tendência de encaminhar, e aí a gente vai ter que dizer, olha, ou não é por aí. Né? Nesse sentido, a educação especial vai ter que ajudar a pensar em estratégias, mas as estratégias vão ter que ser adotadas em larga escala, entende? Né? Vamos ter que pensar em recursos coletivos dentro do contexto escolar. Não sei se respondo a pergunta da aluna, né? Mas enfim,
É muito desafiador. Não, mas é por aí mesmo, né? Essa tua abordagem de colocar, dizer que a preocupação é com o retorno agora, né? É muito sério, né? Nossos olhares vão ter que estar bem, sim, apurados, nossos ouvidos, nosso poder de observação, porque agora vai vir em massa, realmente. Se bobearmos, vai faltar educador especial, vai faltar, né, pessoas, né, que os professores tentarão encaixar todos, né, nessa, com alguma dificuldade, né? Mas Mas nesse aí, sentido, eu só para acho... fecharmos, então, Fábio, fala. Pode falar. Não, nesse sentido, eu acho que a educação especial ela pode colaborar Oi. muito, entende? Vocês, né, fazendo um percurso formativo também podem colaborar muito. A universidade, a produção da pesquisa pode colaborar muito. Eu agora estou como orientanda, por exemplo, que vai desenvolver toda uma intervenção com uma turma de 5º ano pautada a partir dos princípios do desenho universal para a aprendizagem. Por quê? Porque tem nessa turma de 5º ano um número significativo de alunos que ainda não leem, não escrevem, né? E aí nós estamos caracterizando a turma para poder pensar, então, como é que vai ser essa intervenção. Então, eu acho que a gente vai ter que começar a criar alternativas mais de larga escala, assim, né? E acho que nessa parceria entre educação especial, na produção da pesquisa, na universidade, entende? No próprio reinventar-se da escola, no coletivo, acho que a gente tem essa capacidade de construir algumas estratégias interessantes, né? Carmen, Está cortando um a Carmen pouquinho caiu. Gente, que a bom. nossa Eu não fala, consigo ver todo mundo, mas mas eu tem vejo algumas alunas é, aqui. é um Tu congelou, reencontro nosso aqui. tu, Nós temos um tu congelou. reencontro nesse dia. Só tem umas quantas alunas que a gente. Alguns congelam. Fábio, nós temos algumas. Uma outra aluna, só para nós fecharmos o nosso papo, ela pergunta com relação à educação infantil, que lá a avaliação é por pareceres. Né? Alguma dica para professor de educação infantil, porque a gente fala sempre ele, né, lá nos primeiros anos do ensino fundamental, né? Mas na educação infantil pode ser. Olha, sim, mas parecer, na minha avaliação, ele é um instrumento importantíssimo dentro da escola e extremamente potente. Se tu vai construir um parecer referente à aprendizagem da criança, a partir das contribuições, por exemplo, vigotskianas, tu sempre vai anunciar possibilidades de intervenção junto a esse sujeito. Tu não vai dizer o que ele não faz, mas tu vai dizer o que ele faz e o que ele faz com determinada mediação e qual é essa mediação utilizada. Nesse sentido, a gente tem a capacidade ou a possibilidade de construir pareceres muito potentes, né? E capazes de nos fornecer muitas pistas para a construção de uma prática pedagógica. Talvez a minha grande crítica à construção dos pareceres é que, às vezes, os pareceres eles se restringem a descrição de características mais de personalidade dos alunos, não que isso não seja importante, né? É um aluno amigo, é uma criança muito querida, é uma criança que coopera, não que isso não seja importante, mas a gente acaba não olhando para as questões próprias da aprendizagem escolar e do desenvolvimento. Bom, se é uma criança de 4 anos, o que essa criança precisa já estar fazendo? Qual o conhecimento escolar essa criança precisa ter, entende? Como é que se construiu todo o trabalho? Porque, na verdade, é isso. O parecer ele vai ser construído a partir da proposta pedagógica da escola para aqueles alunos do pré-A. Então, o pré-A teve esta intencionalidade, estes foram os conteúdos trabalhados, essas foram as habilidades, né, desenvolvidas, né? A partir disso, né, o que esse aluno construiu?
o que esse aluno aprendeu, o que esse aluno fez, né, ou faz, o que ele faz de uma forma independente, o que ele faz necessitando ainda de apoio, né? Então, eu acho que aí a construção do parecer ela tem que estar muito pautada e muito interligada nessa conexão com a proposta pedagógica da escola, né, e com aquilo que a gente espera de um maternal 3 anos, de um pré-A, de um pré-B, tá? Então, é nesse sentido.